Capítulo 28, sucesso e fracasso. Que pai que nunca viu o filho ficar contente com tanta vitória e triste com tanta derrota? É natural isso, tá? Deixa eu contar um outro segredo pra vocês que eu já contei, mas acho que você esqueceu. O segredo é o seguinte: futebol é assim, um time ganha, outro time perde. É assim que funciona, tá? E isso é natural. Agora, faz parte do trabalho seu como pai conseguir passar para o filho que o sucesso faz parte do processo e que o fracasso também faz parte do processo. Esses dois ambientes fazem parte do processo. Entender que quando tá bom, vai acontecer alguma coisa que isso não vai ser para sempre, e quando tá ruim, vai acontecer alguma coisa que isso também que não vai ser para sempre. Eu quero passar aqui algumas dicas, algumas maneiras de como gerenciar o sucesso e de como gerenciar esse fracasso. Começando para gerenciar o sucesso. Acho que o primeiro ponto importantíssimo para conseguir entender isso é que diminua o eu para crescer o nós, né? Quando a gente está falando de sucesso, nós estamos falando de sucesso em conjunto. Ninguém chega longe sozinho. Não tem como, tá? Já começa por esse ponto importante. Se ganhou um jogo, não foi por causa de um atleta em si, sim foi por causa da equipe, né? Uma orientação boa que você pode dar para o seu filho, para ele toma cuidado com o ego, tá? Todo mundo tem ego. Uns maiores, outros menores, uns mais perceptíveis, outros menos perceptíveis. Você entendeu? Tem que tomar cuidado com o ego, porque o ego derruba muita gente. E ego não enche barriga. Ego não ganha dinheiro. Ego não faz uma pessoa ser vitoriosa na vida. Tem que tomar muito com o ego. Tem atleta que acaba supervalorizando demais as suas capacidades e tudo mais. Então tem que saber gerenciar isso. Sabendo o seguinte, tá? Que se não entender como é que funciona cada parte desse processo, que tem pontos positivos, pontos negativos e tudo mais, o atleta vai só ficar valorizando essa parte positiva. Ele só vai querer o quê? Falar, não preciso falar de partes negativas. Eu quero falar do que eu já sou bom, né? E todo atleta está em evolução. Todo atleta precisa evoluir. Seja um atleta profissional, até um atleta que está quase aposentando, ele precisa evoluir. Que aí vem o outro ponto importante. Gerenciar o sucesso está muito relacionado ao seguinte, porque quando um atleta só ganha, muitas vezes acaba mascarando a parte que ele precisa melhorar. E ele fala assim, só estou ganhando, vou melhorar para quê? Já viu aquele ditado que time que está ganhando não se mexe? Ele vai dizer a mesma coisa. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Quando um time só ganha, o atleta só ganhando, ele perde a perspectiva do que é a realidade. Mas fala, por quê? Porque essa não é a realidade, isso não é normal, sabe? Vou dar o próprio exemplo do Flamengo. O Flamengo ganhou tudo, ganhou Copa do Brasil, Brasileiro, ganhou Libertadores, né? Nossa, ganhou tudo. E aí a torcida agora cobra quando o time não vence uma simples partida. Por quê? Porque isso faz sair da realidade. Gerenciar essa expectativa é muito difícil, né? Sucesso eu sempre falo muito que é transitório, ou seja, passa, tanto quanto o fracasso também passa. Acaba atraindo algumas invejas. Eu não quero falar aqui sobre pensamento gordo, olho gordo, pensamento, sabe? Mas querendo ou não, você acaba atraindo esse tipo de pensamento de pessoas. Sabe quem quer teu bem, cara? As pessoas estão próximas de você, sabe? Que são teus amigos. E esse tipo de pessoas você pode contar nos dedos. As outras pessoas estão procurando, esperando só um momento que de alguma maneira você vai cair, que seu filho não, que ele estava jogando bem, ele não vai jogar bem mais. Então é isso. As deficiências, elas são minimizadas com sucesso. Isso eu já comentei aqui anteriormente e tem que tomar cuidado com isso. Aqui, ó, a parte que eu falei da questão de atrair inveja, Cristiano Ronaldo falou isso uma frase, que quando lá atrás, né, hoje já não ele já não está muito preocupado com isso, mas quando ele ganhava, ele recebia várias ligações. E quando ele perdia, ou ele ia mal, ou acontecia alguma coisa de errado, ele recebia só a ligação da mãe dele e de um amigo, né? É assim mesmo. Na vitória, todo mundo vai aqui, bater palma. Na derrota, poucos vão estar do teu lado. Então, gerenciar o sucesso faz parte disso também. Conseguir saber qual que é o ponto exato. Ali é uma linha muito tênue, né? Entre gerenciar essa expectativa de ir para cima, né, que está dando tudo certo, para um passo, para dar errado. Agora algumas sugestões de como lidar com esse sucesso em si, né? E sucesso é relativo,
tá? Para você pai, para você mãe, para você atleta, todo sucesso é relativo. Tem gente que o sucesso da vida deles é poder abrir o olho e ver que tá vivo mais um dia. Tem gente que tem como sucesso fazer milhões todos os meses. Tem gente que tem sucesso quando consegue acompanhar o filho no treino, no jogo. Então, o sucesso é relativo. Agora, eu quero falar com vocês, independente de qual seja o teu sucesso, junto com o teu filho principalmente, como que você faz isso para poder lidar com isso em si. Primeiro, compartilha. Todo sucesso, toda conquista, compartilha. Porque o sucesso não é um tesouro. Não é algo que você tem que ficar guardado para si e para si mesmo, né? Só para si e para si mesmo. Não é assim. O sucesso ele está aí para compartilhar. Ainda mais com as pessoas que gostam e querem seu bem. Né? Respeite e reconheça o trabalho de todos. Você não ganha sozinho. Então, pegue, absorva, mas passe para os demais. É importante viver o momento. Né? Curta o momento. Curta. E entenda o que é cada momento que você vai estar passando, seja pelo sucesso ou pelo fracasso. Entenda qual é o momento que Bernardinho fala muito sobre isso, né? Que ele, por muito tempo, o Bruno, que é seu filho, que também jogou, foi treinado por ele, e ele sempre comentou assim, pai, e ele sempre chamava de Bernardo, né? Treinador. Você imagina se eu chamar teu pai assim. E o Bernardinho é legal porque ele sempre falou, sempre foi uma troca de mentoria. Eu aprendo com meu filho aprende comigo, e isso é muito legal, né? E ele falava assim, pai, você precisa comemorar mais. Porque quando ele atingiu um sucesso, ou seja, sucesso no caso dele era ser campeão no campeonato, no mundial de vôlei, etc., ao invés de ele comemorar, vibrar, ele já estava pensando no próximo objetivo. Então, comemore, faz parte. Tanto quanto também comemore a derrota. Não quero que você fique feliz, não quero que o teu filho perca, você fala, perdeu, não é isso. Mas entender que aquilo pode ser o primeiro passo para a evolução. Entender que aquilo pode ser a primeira oportunidade que vai ter de evoluir. Ser natural, isso tem que partir, por mais que no início seja difícil, mas entender uma mudança principalmente de mindset, de pensamento, conseguir entender que isso tem que ser natural. Tanto gerenciar a expectativa do sucesso, quanto do fracasso, ela tem que ser natural, né? E uma dica principal aqui é que eu não conheço ninguém que é bom em algo que faz de vez em quando. Até hoje, eu nunca vi alguém que é extremamente bom naquilo que faz, fazendo apenas de vez em quando, algumas vezes. Não existe. Agora, quanto à questão de gerenciar o fracasso é o seguinte, fracasso não é sinônimo de derrota, né? Até porque é problema quando tem ausência de conhecimento, quando tem ausência de aprendizado. Porque todo acontecimento pode acontecer, tem que acontecer um aprendizado, você tem que tirar uma lição daquilo. Então, independente de qual seja a situação, seja o teu filho está jogando uma competição, que ele é eliminado antes de ir para a final, ou quando ele machuca, tudo tem que ter um aprendizado. Então, gerenciar e entender isso é importantíssimo. O que você pode passar para o teu filho? Um aprendizado básico é que nem sempre ele vai ganhar. Porque, como eu falei no início, um time ganha, outro time perde. Pode parecer algo simples, mas comente isso com o teu filho, tá? Sempre é importante para poder gerenciar tudo isso, é você, junto com o seu filho, você conseguir gerenciar a expectativa, que é o quê? Vocês têm que sempre se preocupar com o que está ao seu alcance, com o que está ali na palma da sua mão que você consegue resolver. Se não consegue resolver, não tem o porquê ficar se martirizando, não tem o porquê ficar reclamando, não tem o porquê ficar se lamentando, porque não vai resolver. Então tem que entender que ponto que é esse, né? Maus resultados geram pensamentos negativos, tá? E pensamentos negativos geram sentimentos negativos. Às vezes nem é tão ruim assim o que aconteceu, mas aquilo fica, ó céus, ó vida, meu Deus. E a hora que você vira um post de lamentação. E não existe espaço para o vitimismo, tá? Não existe espaço. Eu nunca vi um campeão, uma pessoa que é de alta performance, sendo vítima. Ela sendo, sabe? Ela, ó céu, não, nunca vi isso. Moralidade, lealdade e ética não se negociam, independente de qual for o resultado. Se você entender que você tem que ferir esses princípios de valores, moralidade, ética e princípios, né, como um todo, se você acha que vale tudo para ganhar, eu já digo que você está no passo errado, né? Eu amo ambição, sabe, pessoas que querem mais e melhor, mas detesto ganância. Ganância é você querer a qualquer custo, qualquer preço. Se o que você vai fazer com que sua mãe tenha vergonha, caso você conte para ela, não faça.
O mesmo motivo que vai fazer tua mãe ter vergonha é o mesmo motivo que deveria não ser você filho fazer. E isso vale para você pai também. Que é o quê? Não faça algo com o seu filho que você querer dar aquele jeitinho só para ele não perder. Por quê? Porque do mesmo jeito que você acha que não deveria fazer, deveria ser o mesmo motivo que te impediria de fazer em si essa atitude, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada, não aceite uma crítica construtiva de quem está ali só para ficar falando, às vezes tumultuando todo o ambiente. Ele não está preocupado com o teu sucesso em si, né? E eu quero fechar aqui falando com vocês que é assim, ó, sucesso e o fracasso, ele anda muito lado a lado, tá? Anda muito lado a lado. O sucesso, eu acredito que, não acredito que exista uma fórmula para isso acontecer, mas eu acredito que isso é que move a gente, busca do sucesso, e a gente está aproveitando durante todo esse caminho, isso é interessante. E quanto ao fracasso, agora em si, por mais que eu tenha falado gerenciar fracasso isso, fracasso aquilo outro, eu finalizo esse vídeo dizendo que eu não acredito no fracasso. Não acredito, tá? Eu acredito na desistência. Aí você vai falar, mas qual que é a diferença de fracasso e desistência? As pessoas, elas não fracassam no que elas se propõem a fazer, elas desistem. Eu nunca vi alguém que falou que tentou fazer 20 avaliações e fracassou nas avaliações. Não, ele fracassou ao ponto dele desistir de não fazer a 21ª. Entendem isso? Então, sucesso é relativo e o fracasso, para mim, troca essa palavra por desistência. E eu espero que você, orientando seu filho, que ele não desista do sonho dele de buscar informação do que precisa para poder se tornar um jogador de futebol.